Aqui novamente Gedeão de Almeida para mais um vídeo. Fique até o final porque vou abordar mais um tema dessa série dos conhecimentos relacionados com como as nossas emoções, como a questão da psicologia afeta o nosso relacionamento com o dinheiro. Fica até o final porque o ponto que eu vou abordar mexe com um dos pecados capitais. Então fica até o final que eu vou citar. Eu vou falar sobre a questão da ganância, como a ganância afeta o nosso relacionamento com o dinheiro. É muitas das vezes em função daquilo que é a nossa vontade de querer mais, a nossa vontade de buscar mais, que nos faz cair em golpes, ou que muitas das vezes nos faz ser aquele que busca criar mecanismos, busca criar alguma arapuca para fazer com que outros caiam no golpe. Porque o ser humano tem a tendência natural de ser insaciável. Então tem vamos assim dizer, o ser humano tem dentro de si uma essência natural de buscar cada vez mais, de estar sempre insatisfeito. E aí onde muitas das vezes este fator acaba por, vamos assim dizer, ser um calcanhar daqueles naquilo que é o nosso relacionamento com o dinheiro. Este é um aspecto, então, que eu vou desenvolver e quero que fiquem até o final. E eu vou começar aqui por citar um aspecto relacionado ao livro da Psicologia Financeira, do inglês The Psychology of Money, de Morgan Housel, que tem a seguinte frase. Ele diz que a economia é guiada pelo comportamento das pessoas. Para entender porque que as pessoas se endividam, não é necessário estudar sobre todos os juros, mas sim sobre a história da ganância, insegurança e otimismo. Né? São esses três fatores, que é a ganância, insegurança e otimismo, que muitas das vezes acabam por guiar o curso financeiro de um país, de uma zona e quem sabe até mesmo a nível global. Então é mais sobre a questão comportamental do que propriamente a questão relacionada a alguns aspectos técnicos. Outro ponto a tocar é também fazer menção de que, na realidade, as emoções, né, crenças, comportamentos, elas influenciam as decisões financeiras. Nossas emoções moldam a relação com o dinheiro muitas das vezes mais do que qualquer questão lógica ou qualquer questão técnica. Então, mais uma vez aqui citar de que a nossa maneira de lidar com o dinheiro está mais relacionada às nossas questões comportamentais do que propriamente com uma questão relacionada a uma habilidade técnica. Abrir um outro ponto em que eu digo que nesta busca incessante por mais, né, em que muitas das vezes a gente na busca de ganhos rápidos tende a correr riscos excessivos como investir em esquemas duvidosos e muitas das vezes ou seja, explorar algum caminho sem qualquer planejamento. Em que eu faço questão em que muitas das vezes acabamos por cair em algumas burlas, acabamos por cair em alguns arrasta para cima, porque muitas das vezes nós estamos mais focados em querer mais, mas poucas das vezes, como aquele conhecimento relacionado ao livro O Homem Mais Rico da Babilônia, a gente não busca andar com quem é especialista ou buscar aconselhamento com quem é especializado. A gente apenas quer entrar por entrar e nem sequer nos preocupamos em buscar conhecimento para nos preparar devidamente para que a gente não entre numa zona com areia movediça, mas sim que a gente entra preparado. Então é essencial também que a gente estude e que não nos deixamos apenas conduzir pela ganância. Um outro ponto que está relacionado ao livro Pai Rico, Pai Pobre, a gente não deve utilizar as nossas emoções ou seja, a gente não deve pensar com as nossas emoções, mas a gente deve usar as nossas emoções para pensar. Quem sabe esse é um outro aspecto para desenvolver a posterior. E a ganância, muitas das vezes, está relacionada com a escassez. Né? A escassez que é uma limitação, ou seja, a escassez que é um bloqueio mental, ela está relacionada a muitas das vezes aquele querer, é o desejo humano por querer mais, né? Mas a gente tem limitações, né? Em relação àquilo que são as necessidades humanas, nós acabamos por querer mais, né? Recursos que a sua tendência é serem limitados, mas por uma questão mental a gente tem essa limitação de pensar que aquilo não serve para mim, que aquilo não é para mim, que ali eu não posso ir porque aquilo não serve. O exemplo mais prático é muitas das vezes em restaurantes. Eu posso dizer que inúmeras vezes o mesmo valor que eu gasto numa esquina a beber cerveja, não que eu beba, ou comprar um pincho, é similar ao que eu gastaria num restaurante bom, num petit gâteau, quem sabe. Eu gosto muito de petit gâteau. Então, muitas das vezes o valor é similar, mas por ter essa mente escassa, e aqui tocar novamente na questão dos bloqueios emocionais, que é a questão da escassez, que é um tema também para próximos vídeos, mas desde já pode começar a trabalhar, a gente acha que não há merecimento para ali entrar.
Né? Minha mente é escassa, então acho que ali não há recursos para entrar, então nem adianta eu entrar ali porque os preços não são, o espaço não parece que é. Então, um outro, um outro, uma outra abertura que acaba por se desenvolver com a questão da ganância, acaba por se desenvolver também a questão da escassez, que é um ponto a se trabalhar. Muito bem. Eu falo da questão da ganância, mas aqui eu entro num outro aspecto que está relacionado à baixa autoestima e essa comparação silenciosa com os outros. O que é que acontece? Existe um espaço em nós que muitas das vezes, pela questão daquilo que foi o nosso crescimento, o nosso seio familiar, acaba-se, principalmente para pessoas que tiveram muita necessidade e se calhar não têm uma comunicação com Deus, e não importa se tu és religioso, acreditas em Deus ou não, mas a gente tende a preencher algum espaço no nosso interior com alguma questão material, mas dizer que ali onde é o burro a correr atrás das cenouras, né? Se calhar andar num loop infinito para quem entende de programação ou até de redes, porque a questão quanto mais eu procuro preencher o vazio que é em mim, né? Que é em função daquilo que foi porque dizem que todo excesso esconde uma falta. Então, quanto mais me faltou no passado, eu tento preencher com bens materiais, né, com alguma questão material, menos eu vou conseguir preencher este vazio, né? Porque às vezes, por questão de buscar validação, por buscar que as pessoas ao meu redor me aceitem, eu tento buscar a aprovação das pessoas por intermédio de aquisições, comprando um carro, comprando uma casa, fazendo viagens, entrando em lojas e comprando coisas de preços exorbitantes. É ali onde muitos caem na questão das marcas. Assuntos também para outro vídeo. Então, esta questão relacionada à nossa baixa autoestima, que é uma questão nossa que nós devemos trabalhar, que está muito relacionada ao nosso ego, né? Aqui falar da questão da personalidade, que é formada pelo id, ego e o superego. O ego que está ligado ao eu, que muitas das vezes a gente, por ter essa baixa autoestima, por ter, vamos assim dizer, o eu fragilizado, por ter esse ego meio que ferido, eu tento buscar a aprovação de pessoas aqui à volta. Mas a questão nós devemos nos preparar para que seja de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é alguma questão externa a nós que fará com que a gente se sinta melhor ou do que a gente se sinta mais validado. Então é trabalhar sobre essa questão para que eu, a nível daquilo que são as minhas questões emocionais, para aquilo que sejam as minhas feridas emocionais, estejam devidamente alinhadas ou que eu trabalhe para curar elas, para que o meu relacionamento com o dinheiro esteja devidamente alinhado. Muito bem. E em função daquilo que eu muitas das vezes busco esta felicidade que é temporária a partir do consumo, então no momento eu faço uma aquisição, faço uma compra e eu me sinto bem, mas depois num curto espaço de tempo eu já não estou bem. Então é uma questão a se ter atenção. Ainda estamos a falar da questão da ganância. O outro aspecto como eu já fiz menção, é buscar esse preenchimento em coisas que de alguma forma nunca te vão preencher porque vaziam outro. É trabalhar sobre a questão emocional e não sobre aqui o aspecto externo. Eu falo de que a questão de lidar com o dinheiro é uma habilidade comportamental, uma questão comportamental, não é uma habilidade técnica, e aí do porquê de que muitas pessoas conseguem até trabalhar alguns aspectos para ganhar mais dinheiro, e pessoas que têm formações ou MBAs em finanças, têm curso de gestão e áreas similares, mas muitas das vezes não têm um sucesso financeiro, porque não trabalham na questão comportamental. Eles têm a questão técnica, mas o dinheiro é mais do que uma questão técnica, é uma questão relacionada ao nosso posicionamento comportamental. E muitas das vezes esta questão de buscar preencher o vazio que há em nós com o consumo, que hoje eu comprei isso e estou temporariamente feliz, mas daqui a alguns instantes isso já não vai me preencher, então vou à busca do próximo passo mais caro, da coisa mais cara, e nessa busca incessante por preencher o vazio interior, em que eu compro mais caro, mas nunca estou satisfeito, nunca estou feliz, a gente acaba por balançar as questões ainda internas a nós, em busca da validação, em busca de preencher ou em busca de felicidade, mas também a gente acaba por balançar nossas finanças, por mexer as nossas finanças, por não orientar e não se focar naquilo que realmente faz diferença e pode causar algum impacto, tanto na nossa vida, quem está à nossa volta e quem sabe a posterior
a pessoas mais distantes. E de alguma forma, esta questão dessa busca incessante por consumo que pode preencher o vazio que nunca preenche, a gente pode também acaba por desenvolver ansiedade, que é esse excesso do futuro, é se preocupar qual será o próximo passo, qual será a próxima compra que realmente vai trazer a felicidade que nunca traz, porque na realidade o dinheiro não é um fim, o dinheiro é um meio, ele nunca trará propriamente a felicidade, ele apenas é um potencializador, é o meio da gente, vamos assim dizer, potencializar aquilo que é a nossa capacidade, a gente, vamos assim dizer, conseguir adquirir alguma coisa que vai facilitar aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que é a nossa vivência. Mas ele não é um fim, ele é um meio, é um caminho para chegar a um determinado ponto. Estes são os aspectos relacionados à ganância. Então, se tu que estás aí a me ver, assim como eu também tenho trabalhado sobre isso, somos os gananciosos, temos que trabalhar sobre esse aspecto comportamental para alinhar a nossa maneira de lidar com o dinheiro e fazer as coisas caminhar a bom porto. Bem, portanto, eu irei, sobre esses vídeos, estarei a beirar muito sobre o aspecto relacionados, alguns aspectos relacionados sobre o livro The Psychology of Money, de Morgan Housel. Então, fica para os próximos vídeos. Espero que o que eu tenha dito aqui faça algum sentido. A questão relacionada ao pecado capital, tu mesmo vais investigar e verificar. Faz até o final, mas vai investigar para verificar como essas questões dos pecados capitais estão muito relacionadas àquilo que são esses aspectos emocionais que ferem ou que não nos deixam ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável com o dinheiro. Espero que o que eu falei aqui faça algum sentido. Estamos juntos e até o próximo vídeo.